Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é domingo, no caminho bonito desse tempo pascal, quando devemos, pela escuta da palavra santa de Deus, a exemplo da amada Mãe Maria, nos encharcar de uma alegria que nos cura nossas feridas e, sobretudo, ilumina nosso olhar para que o caminho seja no seguimento de Cristo Jesus. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Amado e amada de Deus, a alegria contagiante dos discípulos não lhes permitia, humanamente, alcançar o sentido profundo do amor revelado. Precisam ser chamados à percepção da realidade que os cerca. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei e nos profetas, em Moisés e nos Salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Vós sereis testemunhas de tudo isso." Preciosíssimos e ilustrantes são os comentários sobre a primeira carta de São João de Santo Agostinho, ao sublinhar que a firmeza da fé em Cristo torna-se maior pelo fato de tudo quanto aconteceu ao Senhor ter sido previsto. Os discípulos só o reconheceram na fração do pão. Realmente, quem não come nem bebe sua própria condenação reconhece a Cristo na fração do pão. Mais tarde, os 11 também pensaram ver um Espírito. Jesus deixou-se tocar, ele que se deixou crucificar, entregou-se a seus inimigos para ser crucificado e a seus amigos para ser tocado. Entretanto, era médico de todos, da impiedade de uns e da incredulidade de outros. Por isso, milhares acreditaram em Cristo dentre os que o haviam matado. Se mesmo os que o mataram vieram depois a crer nele, como permaneceriam incrédulos aqueles que duvidaram apenas um instante? O Senhor não julgou que era suficiente dar apenas seu corpo e tocar. Para confirmar os corações na fé, acrescentou as Escrituras. Ele tinha em vista a nós, que viríamos no futuro, nós que não teríamos seu corpo para tocar, mas algo para ler. Com efeito, Jesus revelou-lhes o sentido da Escritura e mostrou-lhes que era necessário Cristo padecer e realizar tudo o que acerca dele fora predito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Aí encontra-se reunido todo o conjunto do Antigo Testamento. O nome de Cristo ressoa em todos esses textos, mas sob a condição de encontrar ouvidos que entendam. E o Senhor lhes abriu a inteligência a fim de que entendessem as Escrituras. Oremos para que Ele se digne igualmente abrir-nos a inteligência. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.